Oi pessoal! No vídeo de hoje vamos fazer esse lindo pano de prato decorado com retalhos de tecido super fácil e rápido para você fazer e vender, dar de presente ou decorar sua cozinha. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Você vai precisar de um pano de prato. Para decorar, estou usando tecido tricoline 100% algodão. Cortei com 14 centímetros de altura e a largura, medi a largura do pano de prato, acrescento 2 centímetros a mais em cada lateral. Faço o mesmo com as tiras, cortei duas vezes com 4 centímetros de altura. O aviamento na mesma largura das demais peças. Para decorar, vamos usar 4 pedaços de tecido com 14 centímetros por 10 centímetros cada. E vou usar também esse pedacinho de tecido para poder fazer um detalhe na parte de cima. Esse tecido é um tecido digital que já vem com os desenhos no formato de um quadrado para poder recortar. Recortei deixando aproximadamente 1 centímetro de distância. Viro e vinco na marcação, você pode vincar no ferro de passar roupa. Uma ideia também que você pode usar para poder fazer esse detalhe no seu pano de prato é tecidos com imagem de flores ou temas de cozinha como bules, café, galinha de Angola, fica super bonito e diferente o seu pano. Para costurar o barrado, posiciono o pano de prato com o lado avesso virado para o lado de cima. O lado avesso do pano de prato é onde fica as dobras do tecido. Vamos pregar o tecido com 14 centímetros de altura, posiciono ele com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo, rente na barra, e o excesso de 2 centímetros que deixei para cada lateral, dobro para o lado de baixo do pano de prato, alfineta para não sair do lugar. Costura com a distância de um pé de máquina, começa a costura e também finaliza com um pequeno retrocesso. Desvira o tecido, arruma as laterais e também o cantinho, vira o pano de prato com o lado direito virado para o lado de cima, arruma o tecido para poder ficar sob o pano de prato e costura com a distância de um pé de máquina da costura que acabou de fazer. Eu gosto de ir arrumando e costurando, você pode arrumar, alfinetar e depois costurar. Arruma para o tecido ficar sob o pano de prato, rente na lateral, alfineta para não sair do lugar. Faz o mesmo do outro lado. Deixa o tecido bem certinho e alfineta para não sair do lugar. Para fazer o detalhe na parte de cima, vamos pegar um dos tecidos com a medida de 14 centímetros por 10, dobro ao meio, avesso com avesso do tecido, vinco na dobra do tecido e na outra lateral que não foi vincada, vamos dar pontinhos simples de sobe e desce com linha, agulha, nozinho na ponta, puxa para poder franzir quando finalizar a lateral e finaliza arrematando. Para decorar esse pano de prato, usei 4 tecidos com a medida de 14 centímetros por 10 centímetros. Para posicionar os detalhes certinho, 2 em cada lateral do pano de prato, dobro ele ao meio, vinco na dobra do tecido. Agora é só posicionar os detalhes rente na parte de cima do tecido do barrado, alfineto para não sair do lugar. Costuro com a distância de um pé de máquina, é uma costurinha de segurança. Se você preferir, pode já pregar o viés sem fazer essa costurinha. Eu gosto de alfinetar, pregar e depois fazer o acabamento com viés.
Desse jeito, tem certeza que está costurando toda a lateral do detalhe. A agulha que eu estou usando é uma agulha número 10. Nas partes mais grossas, como o meio do detalhe, eu costuro bem devagarzinho. Nos cantinhos do pano de prato também costuro bem devagarzinho para não ter perigo de quebrar a agulha. Tiro os alfinetes. Na parte de cima, vamos pregar uma das tiras com 4 centímetros de altura. Posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral do tecido. O excesso de 2 centímetros dobro para o lado de cima, deixando rente na lateral do pano de prato para poder ficar certinho. Faço o mesmo do outro lado. Se você preferir, pode alfinetar para não sair do lugar. Costuro, começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Na outra lateral, dobro o excesso de 2 centímetros para cima, deixando rente na lateral do pano de prato e finaliza com um pequeno retrocesso. Vira a tira com o lado direito virado para o lado de cima. Se você preferir, você pode dobrar aproximadamente meio centímetro da parte de cima para poder fazer o acabamento. Eu vou apenas virar e alfinetar, tomando bastante cuidado para a lateral do tecido ficar rente na lateral do pano de prato. Costura nas laterais, começa a costura com um pequeno retrocesso e também termina, para não ter perigo de desmanchar conforme a gente vai usando e lavando a peça. Faço o mesmo do outro lado. Para dar acabamento na parte de cima, vamos usar esse aviamento. Ele imita um passa-fita, eu não sei o nome, quem souber deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Dobro aproximadamente 1 centímetro, posiciono sob o pano de prato, deixando metade do aviamento sob o pano e a outra metade sob o tecido. Faço um pequeno retrocesso na lateral, costuro na parte de baixo. Quando chegar na outra lateral, dobro aproximadamente 1 centímetro, deixando rente na lateral do pano de prato, sob o tecido do pano. Sempre que chega nos cantinhos, deixa a agulha baixa, levanta o pezinho, vira o tecido, abaixa o pezinho e continua costurando. Agora é só costurar na parte de cima e finalizar com um pequeno retrocesso. Nosso barrado já está pronto, olha só que lindo! Para fazer o detalhe com o tecido, dobrei o tecido nas laterais, vinca, você pode vincar no ferro de passar roupa. Para poder centralizar ele no pano de prato, dobro ele ao meio, vinco na dobra do tecido e agora é só posicionar o vinco do tecido sob o vinco do pano de prato. Desse jeito fica certinho, centralizado o seu detalhe. Alfineto para não sair do lugar. Dobrei todo o excesso do tecido, alfinetei para não sair do lugar, desse jeito facilita muito na hora de costurar. Agora é só costurar ao redor de todo o tecido. E se você gosta de vídeo de passo a passo de pano de prato, já se inscreve no canal. Temos aqui uma playlist com vários modelos diferentes, um mais lindo do que o outro. Confere, tenho certeza que você vai gostar. Para finalizar o nosso pano de prato, vamos fazer a barrinha de cima. Com o lado avesso do pano de prato virado para o lado de cima, posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na barra, o excesso de 2 centímetros, dobro para o lado de baixo e costura com a distância de um pé de máquina. Sempre começa e finaliza com um pequeno retrocesso.
Quando terminar, é só virar o pano de prato com o lado direito virado para o lado de cima, dobrar aproximadamente meio centímetro da lateral da tira, sob a costura que acabou de fazer e costurar. É um acabamento super fácil e fica lindo no seu pano de prato. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que lindo e super fácil para você fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo.